Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes, da Dentista à Sua Porta. E hoje nós estamos aqui na sala VIP da unidade de Capão da Canoa para mais um Pode à Sua Porta, que é o podcast da Dentista à Sua Porta. E você já sabe, né? O nosso podcast é toda segunda, quarta e sexta-feira, às 8 da noite. Isso no YouTube. Entretanto, hoje eu quero pedir licença para você que está nos assistindo na televisão, a entrar com o Pode à Sua Porta e apresentar você a uma personalidade, porque o Pode à Sua Porta é o podcast da Dentista à Sua Porta que traz uma personalidade para fazer um bate-papo aqui conosco. Então, hoje, 4 de março, nós estamos muito contentes porque é o primeiro Pode à Sua Porta na TV Litoral. Então, com vocês, o nosso primeiro convidado. Quem é ele? Ele é o CEO do Clube Social Pertence e veio de Porto Alegre, se deslocou até Capão da Canoa para conversar aqui conosco. Com vocês, Victor Daniel Freiberg. Muito bem-vindo, Victor. Obrigado, Diego. Obrigado pela apresentação. Olha, o Victor, ele tem uma história muito linda, sabe? Eu fiquei muito feliz. Hoje é um dia muito especial para nós, pois estamos agora aqui na TV Litoral e é uma honra, né? O nosso podcast, ele já ocorria aí há alguns meses no YouTube, mas o sucesso foi tão grande que nós estamos migrando agora para a TV também. E eu pensei quem poderia ser o convidado para iniciar digamos, esse programa na televisão. Nós pensamos e escolhemos realmente uma pessoa diferenciada. Só que quando eu fiz o convite, achei que ele não viria. Pois o Victor, ele é conhecido nacionalmente com um trabalho muito lindo, que é o Clube Social Pertence, que ele vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Mas antes disso, como todo Pode à Sua Porta, eu gostaria que ele falasse um pouquinho do Victor. Quem é o Victor? Para que ele se apresentasse e você que está em casa possa conhecer. Fala, Victor. Quem é o Victor Freiberg? Obrigado, Diego. Parabéns pela conquista, estar na TV. Então, com certeza é muito legal e estou honrado por estar aqui falando de mim, mas principalmente falando do Pertence e levando inclusão não só para o YouTube, como agora para as TVs. Então, parabéns por escolher um tema tão importante, né, e que com certeza pode mudar a vida de muitas pessoas. Então, obrigado mesmo pela oportunidade, pela responsabilidade de eu ser o primeiro convidado. Quem é o Victor, né? Uma boa pergunta. Eu vou começar dizendo que eu sou o pai da Martina e da Helena. Né? A minha primeira filha, a mais velha, a Martina, com 6 anos, e a Helena, que tem 2 anos. Então, desde que a Martina nasceu, eu virei o pai da Martina. Agora eu sou o pai da Martina e da Helena. Então, antes de mais nada, hoje eu me apresento como o pai da Martina e da Helena. E eu sou uma pessoa, eu gosto de dizer que eu sou apaixonado por pessoas. Então, quando me perguntam o que tu gosta de fazer, eu sou apaixonado por pessoas. E eu acho que por isso também hoje nós vamos falar sobre um propósito de vida, né? Nós vamos falar sobre o meu trabalho, nós vamos falar sobre um empreendedor social. Eu sou um empreendedor social, tenho muito orgulho de trabalhar, procurando sempre transformar a vida das pessoas. E o Pertence, ele transforma a vida de pessoas com deficiência, mas não só das pessoas com deficiência, mas das pessoas com deficiência, das suas famílias e da sociedade como um todo. Então, esse impacto, obviamente, ele tem o foco da pessoa com deficiência, mas vai além da pessoa com deficiência. E acho que tem muito a ver com a minha vida, né, esse projeto. Eu nasci na Argentina, em Buenos Aires, e pequenininho fui embora com meu irmão, com meus pais, morar em Israel. Então, a gente foi para o outro lado do mundo, né? E fomos morar em Israel, moramos 14 anos. Minha mãe é brasileira, meu pai é argentino. E depois de alguns anos, 14 anos morando em Israel, meus pais decidiram voltar para o Brasil. Voltar para o Brasil não, vim morar no Brasil, né? Minha mãe voltar para o Brasil e a gente vim toda a família. E a gente veio, cursei o ensino médio, e quando decidi fazer a faculdade, eu pensava, o que eu vou fazer na faculdade? Né? Era de Porto Alegre? De Porto Alegre, né? Fiz a faculdade em Porto Alegre, fui fazer o vestibular para a faculdade de Porto Alegre. O que eu vou fazer? Né? Eu gostava muito de esporte, jogava futebol, gostava de fazer esporte, vou fazer educação física. Sempre gostei de praticar esporte, meu pai era muito rígido sempre, ele dizia, tu tem que ir bem na escola e tem que fazer esporte. Então, toda a minha vida eu ouvia isso. E aí, acho que fez parte também de, vou escolher a educação física. Eu fiz 1 ano na faculdade do IPA,
Depois de um ano cursando a educação física, eu decidi morar fora. Fiz um trabalho voluntário, fiz uma viagem, fiz um mochilão. Depois de um ano, voltei, troquei a faculdade, fui para a PUC. E nesse momento conheci pessoas, né, passava por um semestre, passava por outro, até que, de repente, eu fiz o meu estágio obrigatório na piscina com pessoas com deficiência. Deficiência física e deficiência intelectual. E aquele estágio mexeu muito comigo. Eu era apaixonado por aquele estágio, porque acontecia coisas tristes, coisas felizes, era uma novidade para mim. E é muito engraçado, Diego, que eu fiquei pensando, outro dia também falei sobre isso, o meu primeiro contato que eu me lembro com pessoa com deficiência foi naquele estágio. Onde é que essas pessoas estavam na minha escola, no meu trabalho, nas minhas festas? Onde é que eu estava? Onde é que estava o meu olhar? Porque daqui a pouco eu não estava atento a todas as pessoas. Então, é muito legal, eu fico pensando muito nisso, que aquele estágio realmente mudou a minha vida, mas mais do que aquele estágio. Uma pessoa mudou a minha vida. Naquela época, eu trabalhava em outros projetos de educação, e eu conheci uma senhora chamada Sara Zinger, mais conhecida como Sarita, e ela era professora. E ela dava aula particular na casa de pessoas com deficiência. Ia de casa em casa dando aula. Ela tinha um grupinho de pessoas com deficiência que ela dava aula, e quando, em outro projeto de educação, um dia eu cheguei falando da piscina, do meu estágio de educação física, eu disse, olha só, Vitor, eu tenho alguns alunos, eu tiro eles de casa porque eu entendo que muito mais importante do que ensinar matemática, português, geografia, é que eles possam ter uma vida social. E eu falei, nossa, que legal. E ela, tu não quer ir comigo? E aí eu vou dizer isso, vai sair no YouTube e na TV, que fique bem gravado. Ela me disse, vem junto, eu vou sair com um grupo de pessoas e eu vou te pagar a janta. Até hoje ela não me pagou, tá? Que fique bem gravado. Mas aquela janta não paga, com certeza mudou minha vida muito mais do que uma janta. Nós fomos no Mac, num shopping, e aquelas pessoas estavam ali interagindo comigo, com a Sarita, era aqueles que comeram no carro, 3 pessoas, e quando a gente deixou eles em casa, os pais perguntavam, quando vai ser o próximo programa? Para onde vocês vão? Naquele momento, e como eu me apresentei, que eu, o Victor lá no início, um empreendedor social, naquele momento eu e a Sarita, a gente se olhou e percebeu que tem uma demanda, tem uma vontade, tem uma necessidade, tem um direito daquelas pessoas poderem viver. E o nosso lema é viver para valer. Então, como é que nós vamos poder fazer com que essas pessoas com deficiência possam ter histórias para contar? Que num churrasco de domingo, Diego, quando a gente se reúne ao redor da mesa, o irmão, o primo, os pais contam que foram no Grenal, que foram numa balada, que viajaram, que se formaram, que vão casar. E a pessoa com deficiência? Ela conta a história própria ou será que ela está contando a história dos outros? Então, naquele momento, eu e a Sarita, a gente cria, então, o Clube Social Pertence, exatamente como o nome diz, é um clube para pessoas com deficiência. Então, contando um pouquinho de mim, eu misturo com a história do Pertence, que acho que tem tudo a ver. Não, fantástico. Olha, nós estávamos... eu conheci o Clube Social Pertence através de um paciente aqui da unidade de Capão da Canoa, da Dentista Sua Porta, que é o Gabriel. Quero mandar um abração para o Gabriel, né? O Gabriel é fora de série, ele é nosso paciente. E melhor abraço do mundo é do Gabi. Ele é muito querido. E daí o que acontece? Ele chegou até nós com uma indicação de bloco cirúrgico para o hospital. Só que quando ele chegou aqui, a gente viu, não, vamos tentar fazer de uma metodologia mais tranquila, fazendo de pouco a pouco. E isso foi uma coisa tão boa, porque a gente viu o crescimento do Gabriel. Ele veio, acho que mais de 10 vezes fazendo as restaurações devagarinho. E o Gabriel hoje, ele chega aqui, ele adora vir, ele chega, entra dentro dos consultórios, já deita, já até ajuda. Se deixar, o Gabriel ajuda a atender também. Muito carinhoso. Então, é uma pessoa diferenciada. E dentro disso, eu conversei com a mãe dele, a Luciana, e fiz uma entrevista no Pôde a Sua Porta, e ela relatou, olha, o Gabriel dela contou do clube social, tal, e eu achei aquilo fantástico. E dentro disso, né, a gente chegou até o Victor. E estudando e vendo coisas que vocês fazem, realmente é fantástico. Eu vi que vocês incentivam até eles a viajarem sozinhos, viajarem para outros lugares sem os pais, e eles cozinham, fazem, ou seja, atividades normais, é isso? Vou apresentar o Pertence e te responder a partir da nossa missão. Não, fora de sério. Criar experiências memoráveis e proporcionar o sentimento de pertencer às pessoas com deficiência. O que é uma experiência memorável?
Uma experiência memorável pode ser se formar na faculdade. Uma experiência memorável pode ser fazer uma viagem. Uma experiência memorável pode ser dar o primeiro beijo, namorar. Uma experiência memorável pode ser cozinhar pela primeira vez uma comida nova. Uma experiência memorável é eu estar aqui sentado contigo num podcast que vai ter uma visibilidade enorme, aquele frio na barriga. Isso é uma experiência memorável. E o sentimento de pertencer. Todas as pessoas merecem pertencer a um grupo, pertencer à sociedade. Então, nesse sentido, o Pertence ele vem trabalhando para que todas as pessoas possam ter essas experiências memoráveis e pertencer a um grupo. Então, o nosso trabalho ele tem várias atividades, entre elas as viagens, e agora eu vou contar então em primeira mão, nós estamos divulgando, começamos ontem a divulgar uma viagem para Curitiba. Então a gente vai viajar com um grupo de 35 participantes, pessoas com deficiência, sozinhos, sem os familiares, obviamente com uma equipe do Pertence acompanhando, vão viajar para outro estado, né? A gente já viajou, voltou há pouco tempo da Bahia, já fomos para Minas, Foz do Iguaçu, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, vocês podem ver que as pessoas, quando elas têm oportunidade, elas conseguem, e conseguem muito bem. Então, a gente tem as viagens, a gente tem os passeios dentro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente tem atividade que a gente chama de clubes, que são atividades, não é uma escola, nem uma clínica, é um espaço de clube, de sociabilização e lazer, onde tem atividades educativas e terapêuticas a partir da nossa metodologia chamada Metodologia Pertence, que faz uma jornada de aprendizagem para aquela pessoa, para aquela família, para aquele entorno todo. Então a gente tem todas essas atividades e há pouco tempo também, na metade do ano passado, a gente lançou o nosso projeto Experience Hotel, que é um projeto para que as pessoas na prática aprendam a morar sozinhos. Então a gente tem um espaço onde a pessoa dentro de uma rotina, a rotina da sua vida e mais a rotina que o Pertence viabiliza, ela consegue morar numa casa sozinha. Então isso é muito legal, a gente está muito feliz. E tem tantas outras atividades esportivas, culturais. Nós temos um grupo chamado Fábrica de Sonhos, que é um grupo de artistas que se apresenta nos maiores palcos do Brasil. Então isso é muito legal, sabe? De novo, são momentos no qual a gente sente que a pessoa com deficiência é a protagonista. E esse é o nosso grande objetivo. Victor, é emocionante, né? E vejo a tua paixão, porque realmente quando a gente vê a diferença na vida individual deles, não tem preço. Né? Porque como o Gabriel, ele chegou e ele conseguiu fazer todas as restaurações, todo o tratamento dele, e ele conseguiu superar uma limitação que às vezes ele achava que ele tinha, e ele foi um vencedor, o que ele cresceu e como é bonito para ele e para a família dele. Então, eu acredito que tu tenha realmente muitas histórias com esse processo. Né? Tu poderia relatar uma para nós, só que só um pouquinho, nós vamos para o comercial. Então, assista aí os nossos patrocinadores e logo, logo o Victor vai responder isso para nós, tá? Até daqui a pouco! Pessoal, estamos aqui com o Victor Freiberg. Não, Freiberg, que é difícil o nome, é alemão, né? Então é complicado. Falar um nome alemão não sendo alemão, olha. Victor, como nós tínhamos falado no primeiro bloco, eu te perguntei como é que tu vê assim, as pessoas quando conseguem superar os seus limites, que muitas vezes até a família e a própria a pessoa que tem a sua limitação, às vezes ela não consegue, ela acha que ela não consegue. Mas quando ela consegue, por exemplo, participa do clube social e ela consegue fazer aquela atividade, por exemplo, consegue fazer uma janta, consegue fazer um passeio sozinha, eu acho que para ela e para a família deve ser uma coisa mais do que fantástica. E eu te pedi, né, antes do primeiro intervalo, se tu poderia relatar alguma coisa que tu lembrasse, viesse à tua memória sobre um episódio que te marcou. Legal. É difícil, né? Um só. Vamos ficar... Quanto tempo a gente tem aqui na TV? Vai tranquilo, vai tranquilo. Não, mas é muito legal o que tu está trazendo, porque a gente está falando de uma superproteção. E como tu disse, a superproteção muitas vezes acontece na própria casa. Né? Isso é natural. Né? A gente realmente superprotege nossos filhos, né? A gente tem medos, qualquer pessoa tem um medo, então a gente precisa dar o primeiro passo.
E além disso, né, a gente fala muito do preconceito, o capacitismo, né, que é duvidar da capacidade daquela pessoa com deficiência, né? Então, na verdade, a gente tem que mudar muito como sociedade. E nós estarmos aqui falando sobre isso é mais um passo para a conscientização, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, entender que a pessoa com deficiência, por isso o nome é pessoa com deficiência. A pessoa vem antes. A deficiência é uma das características daquela pessoa, né? Então, quando a gente entende que a pessoa tem muitas qualidades, a gente tem que olhar pelas suas habilidades, entender onde são suas fortalezas, a gente vai ter resultados incríveis. E tu me perguntou, estou aqui viajando, pensando um pouquinho, mas quando eu falei antes que o Pertence oferece atividades culturais, artísticas, a gente teve uma apresentação num dos principais festivais do sul da América do Sul, que é o Porto Alegre em Cena. E o Porto Alegre em Cena nos convidou para nos apresentar no Teatro São Pedro, que é o teatro mais charmoso de Porto Alegre. Em 24 horas os ingressos foram esgotados e a gente se apresentou com mais de 100 participantes com deficiência em cima do palco. Foi realmente uma coisa muito legal. E tinha diferentes características de pessoas se apresentando. E foi muito legal que na saída do teatro, uma participante chamada Júlia, ela sai, ela olha para a mãe dela e diz: mãe, eu consegui, eu sou capaz. Eu tenho orgulho de mim mesma. Essa frase, só para tu entender, a gente tem uma recepção no Pertence e no teto tem algumas frases que nos marcaram ao longo dos 12 anos. O Pertence tem 12 anos. E essa é uma das frases que estão. Olha a força que tem essa frase. Eu sou capaz, eu tenho orgulho de mim mesma. Imagina o orgulho que a mãe, que a família não teve da sua filha, né? Então, acho que em momentos como esse, quando, de novo, a gente dá ferramentas, a gente dá oportunidades, a gente entende que a inclusão não é um favor, a inclusão é solução. No momento que a gente vira essa chave, a gente vê pessoas com deficiência trabalhando, a gente vê pessoas com deficiência viajando, morando sozinho, casando. Qual é o problema? Então a gente precisa entender que isso cada vez tem que se tornar mais natural. Hoje as minhas filhas estudam numa escola regular e eu faço questão que minhas filhas estudem numa escola onde tenha alunos com deficiência também na mesma sala. Porque representa a sociedade. Isso é um crescimento para todo mundo. Nós precisamos entender que precisamos conviver todas as pessoas e... Enfim, então trazendo esse relato da Júlia me chamou muito a atenção, mas tantos outros relatos. Hoje o Pertence, ele tem um curso chamado Trabalho e Vida, que é um curso profissionalizante, que capacita a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. Mas o nome é Trabalho e Vida por quê? Porque para além do mercado de trabalho, ele capacita para a vida. Então aquela pessoa ela sai mais preparada para encarar todos os desafios, como tu falou, as AVDs, as atividades da vida diária. E tem uma participante que enfim, está conosco há muitos anos, a Clarissa, que também fez o curso, hoje está trabalhando, está se destacando no trabalho, né? Tem tantas histórias bacanas assim que a gente poderia mencionar, mas daí a gente ia, né, com certeza invadir todos os horários de TV e do YouTube. Então, acho que eu vou ficar com essas duas primeiras histórias que me vêm na cabeça, mas muitas vezes a gente também pensa que a história ela tem que ser uma vitória enorme. Nossa, ele conseguiu um trabalho. Mas às vezes são as pequenas conquistas, sabe? A gente recebeu uma foto e agora, é muito recente, esta semana, se não me engano foi até ontem, a gente recebeu no grupo do Pertence de uma mãe uma mensagem com a foto do filho numa mesa, sozinho. Não me lembro se foi tomando café, almoçando, jantando, não me lembro. E ela estava toda orgulhosa porque pela primeira vez ele pediu para fazer tudo sozinho, ele se serviu sozinho, ele estava ali, eles estavam numa viagem. Então, parecia uma coisa, se servir num buffet e tal. Isso é uma grande conquista, fazer higiene pessoal pela primeira vez sozinho, lavar a louça. Né? Então, são pequenas conquistas que são gigantescas. Né? E a gente tem que respeitar o momento de cada um, né? Tem que respeitar a individualidade de cada um. Isso tem muito a ver também com a metodologia do Pertence, né, que olha a pessoa com deficiência como protagonista e faz essa jornada, né, pensando nas suas memórias afetivas, né, na memória atual e essa memória construída. Então, acho que um pouquinho sobre isso. Fantástico. Victor, o Victor já segue lá Dentista à Sua Porta no YouTube, no Instagram também, mas eu quero te convidar, você que está em casa agora pela rede Litoral de televisão, então você que está gostando aqui dessa entrevista,
ela também vai ao ar no YouTube da Dentista Sua Porta. Então entra ali, Dentista Sua Porta, ou podcast, ou coloca lá Pode a Sua Porta, e nos procura tanto no YouTube quanto no Instagram, e nos comece a seguir lá. E também o Clube Social Pertence, né? Isso. Como é que é o endereço Posso do Clube fazer a propaganda, coloca aí para nós. Então no Instagram é @Clube Social Pertence. Tá aqui embaixo, ó, @Clube Social Pertence. Já vai lá, segue, porque é fora de série. Deixa eu te perguntar, Victor, uma coisa. Como é que as pessoas podem entrar no Clube Social Pertence? Como é que funciona esse processo? Então, o Victor, ele é de Porto Alegre, mas, por exemplo, o Gabriel, que é paciente aqui na nossa unidade de Capão da Canoa, ele fica aqui, às vezes vai para lá. Como é que funciona isso? Que legal. E a gente está num ano bem desafiador assim, para o Pertence. Por quê? O Pertence, até 2020, até março de 2020, no momento da pandemia, o Pertence funcionava de forma presencial somente em Porto Alegre, no bairro Partenon. Mas, na verdade, o espaço físico é sempre o de menos do Pertence, porque a gente invade todos os lugares. O nosso objetivo é estar em todos os lugares da cidade. Então, a gente vai em ginásios, a gente vai em faculdades, a gente vai em baladas, a gente vai em restaurantes. Então, as atividades ocorrem muito em diferentes espaços. Para quê? Para que tenha uma integração e uma inclusão na prática, pessoas com e sem deficiência, né? Mas o Pertence, então, até março de 2020, tinha só as oficinas presenciais em Porto Alegre. A partir da pandemia, a gente migrou, então, nossas atividades e conseguimos montar uma jornada de aprendizagem, uma rotina semanal virtual. Então, desde 2020, o Pertence, além de presencial em Porto Alegre, também oferece atividades virtuais para todo o Brasil. E hoje nós temos diferentes participantes de diferentes cidades do Brasil. Já tivemos também participantes de fora do Brasil, né? O fuso horário atrapalha um pouquinho, mas é muito legal. Tem atividades gravadas, tem atividades ao vivo, tem diferentes integrações muito, muito bacanas com as nossas oficinas, com nossos profissionais. A gente tem uma equipe multidisciplinar no Pertence. Então, presencial em Porto Alegre, virtual em todo o Brasil. E uma novidade, a partir de março de 2024, agora então, né? Nós estaremos em São Paulo. Então estamos muito orgulhosos também com essa novidade de levar esse sentimento de pertencer, essa metodologia Pertence para a cidade que tudo acontece, né? Então, através do projeto Arte de Pertencer, nós vamos começar a plantar uma semente, né, em São Paulo, e a gente está muito feliz com esta caminhada. Uma participante do Pertence uma vez falou a seguinte frase: deveria ter um Pertence a cada esquina. E aquilo virou a nossa frase. Então a gente leva isso muito a sério. De forma presencial, deveria ter um Pertence a cada esquina, sim, mas mais do que isso, né? O que significa isso? Tem que ter inclusão em todas as esquinas. Sem segregação, e sim inclusão. Inclusão, temos que levar, espalhar esse trabalho, temos que mostrar que as pessoas com deficiência têm que estar em todos os espaços. Então a gente leva muito a sério e tem muito a ver com esta caminhada. E para entrar em contato conosco, a partir do Instagram ou pelo telefone, que não sei se dá para... Vai, está aqui o telefone. 51991769191. As pessoas, então, no Pertence, as meninas recebem, e eu sempre digo, o cafezinho no Pertence é o melhor, se for presencial, ou o cafezinho virtual também é muito legal, e conta um pouquinho sobre esse grande guarda-chuva chamado Pertence, que tem as atividades particulares, tem as atividades sociais, então nós conseguimos e procuramos sempre atender a todas as pessoas. Ô Victor, existe diferença quando tu iniciou, o Pertence já tem quantos anos? 12, então 12 em 2011. Anos. Então, quando iniciou lá em 2011 para hoje, 2024, tu já viu a alteração nessa evolução do pertencimento das pessoas com deficiência? Ou continua igual? O que tu pode me dizer? Não, com certeza nós temos uma caminhada de melhoria. Obviamente que a gente sempre vai cobrar que a nossa sociedade, que as leis estejam cada vez mais apropriadas e que sejam cobradas para que as pessoas com deficiência possam realmente ter os seus direitos. Mas a gente tem uma caminhada assim, de melhoria, e também pensando no Pertence, nós como instituição melhoramos muito, né? Agora, este ano, estamos num evento, não sei se eu posso falar, mas deve, com certeza. 2 de abril nós vamos fazer um evento no Teatro da Unicinos, em Porto Alegre, na faculdade, para famílias atípicas. Então podem nos seguir e acompanhar ali, exatamente para contar um pouquinho, desvendar essa metodologia Pertence, que foi construída nesses anos, aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos, e mostrando essa jornada que a pessoa com deficiência acaba passando. Então, com certeza,
né, as coisas foram melhorando, tanto o Pertence, que hoje tem uma equipe multidisciplinar gigantesca. Então, já mando um beijo e um abraço para toda a minha equipe. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui representando o time Pertence, que é fantástico, realmente ele faz toda a diferença. E com certeza, com esse time, nós construímos uma caminhada e avanços enormes para que nós tenhamos uma sociedade mais diversa e inclusiva. Victor, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, em nome de todo o elenco da Dentista à Sua Porta e também aos espectadores tanto do YouTube quanto da TV Litoral pela tua vida. Então, louvo a Deus também pela tua vida, porque é uma alegria ter uma pessoa apaixonada como você pelo teu trabalho, que é tão impactante. Então, eu quero te agradecer por ter vindo, disponibilizado um pouquinho do teu tempo para conversar aqui conosco no Pôde à Sua Porta e trazer a tua experiência, a tua empresa e toda essa expertise que tu abrilhanta a vida, a tua expertise que abrilhanta a vida das pessoas. Muito obrigado. Isso, obrigado pelo convite, uma honra. E ainda mais, sentado nessa cadeira, estou super confortável, eu não vou embora. Pode até parar, mas eu não vou embora. Não, agora vai ter a massagem, né? Então ele vai passar aqui, quem vem na sala VIP aqui da unidade de Capão da Canoa, de Torres, da Dentista à Sua Porta, tem direito aqui de fazer uma massagem. Então, você que gostou dessa nossa conversa, dessa grande entrevista, eu já peço que curta aqui no YouTube, tem lá Dentista à Sua Porta, curta, compartilhe, não custa nada você pegar e compartilhar essa conversa aqui, esse bate-papo, porque nós vamos chegar em muitas casas, e não somente pela televisão, pela internet também. Então, não custa absolutamente nada, é só ir lá, curtir, compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Então, eu repito, você que está em casa, já sabe, toda segunda, quarta e sexta-feira, às 8 da noite, no YouTube, mais um Pôde à Sua Porta, e na TV Litoral, às 10 horas da noite, também segundas, quartas e sextas-feiras. Até quarta-feira com mais uma história. Falou, tchau!